Bom dia, alegria! Bom dia a você, gente boa, sintonizada no programa que leva a você informação, prestação de serviços e entretenimento no jornalismo. Até às 12h30, eu, Linho Costa, falando de notícias, quadros, na 560 kHz. O quadro 100% voltado para você, a sua vez, que você pode entrar em contato comigo pelo telefone 3211-2385. E eu já tenho uma pessoa na linha, que eu vou colocar ela agora. Atenção, é o quadro A Sua Vez. Bom dia, quem fala? Bom dia, Will. Bom dia, quem tá falando? Diga, repete, por favor. Raimundo de Itapé. Raimundão, como é que você tá, meu querido? Rapaz, eu tô bem, né? Já tô aqui na quarentena aqui, com 21 dias. Sim. E uma pergunta, amigo, eu vou perguntar aí para todo mundo ficar ouvindo aí. Beleza, diga. Como é que vai fazer? Eu sei que ele está falando essa pandemia. Sim. Concordo. Todo mundo está falando, mas esqueceu também. Porque eu preciso da unidade da clínica terapia, como eu, todos os aí. Eu estou com 6 anos precisando desse tratamento aí. Eu fiz o exame desde de janeiro, aí sucederam. Agora eu queria saber se vai funcionar ou não, porque nós dependemos disso aí, que o câncer também mata os povos. Pois é. Então eu estou sofrendo por isso. Eu queria saber a decisão. Pedir a clínica terapia aí, na Santa Casa de Misericórdia, imagina, fica dizendo que é o secretário, outro diz que é o prefeito, outro diz que é o governador, e a gente sofrendo, rapaz. Raimundo, você faz o seu tratamento aqui em Itabuna? Eu faço em Itabuna, meu irmão, 6 anos eu estou com exame para vir aqui, desde janeiro, e suspendeu, não tenho decisão nenhuma, meu irmão. Raimundo, nós temos um WhatsApp que o número é 8803-3939. Esse é o WhatsApp exclusivo do programa Você em Pauta com Linho Costa. Você vai mandar para mim o seu nome. Se você tem alguma receita, algum laudo médico, manda para mim também, tira uma foto. Eu vou entrar em contato com o Dr. Mangabeira. Vou entrar em contato também com o presidente do Conselho Municipal de Saúde, para a gente lhe dar uma resposta mais efetiva com relação a isso. O câncer não pode parar o tratamento. Você está parado o seu tratamento, é isso? Está parado, meu irmão. Era para mim, eu estou com o exame aqui para abrir aqui. Então até hoje está sem abrir, meu irmão. E eu queria tomar, porque eu estou com 6 anos nesse tratamento aí. Eu estou aqui na mão de Deus, meu irmão. O seu... Nenhuma decisão, nem nada, eles falaram que a quimioterapia, na hora de funcionar assim, ligar para mim, e eu estou esperando essa decisão até hoje. Então, só não é eu, são os outros que precisam desse tratamento aí. Raimundo, Aí isso aí, me dá uma ajuda aí, pelo amor de Deus. vou lhe dar uma ajuda, vou entrar em contato direto, vou entrar em contato também com o provedor da Santa Casa, com Eric Atinge Júnior. A gente vai lhe dar uma resposta, querido. Esse tipo de coisa não pode ficar assim. As pessoas que precisam de tratamento, até onde eu sei, por exemplo, o doutor Mangabeira, em entrevista com a gente aqui, ele disse que na Onconsul, os tratamentos quimioterápicos, esses não pararam. O que pararam são consultas novas. Segundo ele, mesmo assim, em situações de urgência e emergência, ele atende com horário marcado e com fluxo da clínica reduzido, certo? Ou seja, tem que achar um meio de fazer o atendimento. Eu estou inclusive perguntando, fazendo uma enquete hoje, você pode responder no nosso WhatsApp 8803-3939, ou você liga para o 3211-2385, faz como o Raimundo de Itapé, que está falando comigo agora ao vivo, e dizer e se é contra ou a favor, por exemplo, ótica, laboratórios ópticos, e como o Raimundo tá falando aqui, ó, o tratamento dele parou. Então, Raimundo, você de Itapé, você que está com tratamento, manda para o WhatsApp do Você em Pauta, 8803-3939, fala do seu problema, porque eu vou ao comitê de crise. O comitê de crise envolve a Secretaria de Saúde, envolve a Prefeitura quase toda, mas em especial a Secretaria de Saúde, dentro dela as vigilâncias da epidemiologia e outras vigilâncias, que inclusive a gente vai falar aqui que fechou uma loja ontem na Cinquentenário, uma loja de cosméticos, estava funcionando ontem na Cinquentenário, e eu trago a gente com exclusividade, estávamos passando lá na hora por uma coincidência, e a gente viu aquele movimentação, a Guarda Municipal
à frente dessa loja um batalhão não, desculpe, é força de expressão, uma linha de soldados, uns 4 ou 5 soldados muito bem equipados, à frente, com máscara, com tudo, à frente da loja, a loja só com a portinha aberta, e eu cheguei e perguntei, o que está acontecendo? Bom, a loja estava funcionando de forma indevida, burlando o decreto do município, onde empresas que não são de serviços essenciais não podem estar funcionando, e ainda uma denúncia de uma venda de um álcool gel, que o cidadão da vigilância sanitária e epidemiológica não soube me dizer ao certo. A gente está ainda tentando colher informação. Por quê? Porque estava vendendo um álcool gel que poderia ser falso, ou porque estava usando a venda do álcool gel como desculpa para poder vender os seus produtos. De certo, os empresários de Itabuna estão com a cuia na mão. A coisa está feia. E a gente não pode, a gente tem que fazer o seguinte: se a população não entender que essa quarentena é para não deixar que a contaminação cresça, e essa quarentena meia que frouxa, não é? Existe uma determinação da Organização Mundial da Saúde que a cidade, para ter o achatamento da curva, ou seja, para que pare, que cesse as contaminações, tem que ter uma quarentena, um isolamento social de até 70%. Só para ter uma ideia, um estado como São Paulo, onde tem o maior número de contaminações, onde tem o maior número de óbitos, não chega nem a 60%. A maioria das cidades, só 3 cidades chegam a 63%, 67% de isolamento social. O que é que acontece com esse isolamento social frouxo? Pandemia, pandemônio. O isolamento social frouxo, depois da pandemia, vem um pandemônio, porque vai ter que fazer mais isolamento social, vai ter que ser mais radical. Aí você vai ver coisas como, por exemplo, se você sair, você é preso, porque no Paraguai está assim. No Paraguai, há 15 dias, já está decretado, você sai na rua, sem autorização, sem dizer ao certo o que vai fazer, você vai preso. Você vai preso. Por que isso? Porque a população não obedece. Eu tenho um texto que está no meu site, no Crônica, que é o quadro Crônica em Pauta, em que eu falo sobre uma situação que há vacina. E aí eu coloco a população como se fosse uma criança. Você, quando leva uma criança para vacinar, que ela leva aquela agulhada, você que é pai, você que é mãe, nossa, dá uma dor no coração, não dá? Você morre de pena do seu filho, de estar colocando ao seu filho já um bebê, 3 meses, 6 meses, 1 ano, tem que levar aquelas agulhadas, e são muitas agulhadas, muitas, não são poucas não, de uma vez só, 2, 3, até se você tiver com alguma atrasada, a criança chega a receber 5, 6 agulhadas. Aquilo corta o seu coração, mas você sabe o bem que aquelas vacinas vão fazer para o seu filho. Então a população é meio assim. Se a gente não fizer algo mais radical, as pessoas não vão entender, porque elas insistem. Por que um diabético não se alimenta bem, mesmo sabendo que ao se alimentar mal, que ao consumir açúcar, vai ter problemas de saúde sérios, como problemas cardiovasculares, que aí envolve tanto o problema de ataque cardíaco, como também os chamados AVCs, desculpe. Ou seja, os rins podem parar, os diabéticos podem ficar cegos com facilidade, tem problema no fundo do olho, mas as pessoas insistem em comer açúcar. É uma coisa incrível. Então a população é assim. Mas voltando aqui ao fato sobre o caso de Raimundo, a gente vai levantar essa bandeira. A gente quer que os serviços essenciais funcionem como tem que funcionar, porque não dá para parar um tratamento oncológico em detrimento de uma pandemia, porque aí são 2 situações gritantes. Então o poder público tem que ter essa estrutura necessária, que eu venho cobrando aqui há muito tempo. A gente não vê isso em Itabuna. A gente não vê essa estrutura. É simplesmente fechar o comércio e estabelecer a quarentena e pronto? Não, não. A gente está vendo aí que recursos estão chegando, da ordem de quase 35 milhões de reais. Muitos recursos chegando, e eu faço um outro pedido ao comitê de crise, porque a gente está percebendo que da Câmara de Vereadores não vai sair. Pelo menos naqueles 16 ou 17 vereadores
da situação. Não vai sair nada de fiscalização a respeito do trabalho da prefeitura com relação a isso. A primeira coisa que a Câmara de Vereadores, no nome do presidente da Câmara, já deveria ter feito é por que o prefeito de Itabuna, no momento de crise, não está à frente do seu cargo. Primeira coisa. Segundo, como é que está sendo montada a estrutura da vigilância epidemiológica em Itabuna? Ah, mas não tem dinheiro, não tem. Então vamos revelar à população o que ela tem que fazer. Porque no dia a dia da gente, a Covid-19 vai ensinar a você o quão difícil, o quão complicado é viver sem se contaminar. Antigamente, quando eu estava na televisão, que eu vi uma reportagem, ou que em qualquer país asiático, seja Japão, China, Coreia do Sul, qualquer um, que o repórter estava falando e atrás passava um bocado de gente com máscara, eu ficava, oxe, que povo doido. Hoje a gente percebe a importância desse artefato aqui. A importância desse artefato, dessa máscara, de você estar usando ela todos os dias na rua. Ou seja, você vai mudar depois da Covid-19. Sabe por quê, gente? Porque quando passar o período de quarentena, você vai achar que a pandemia foi embora? Se nós não conseguirmos uma vacina, um remédio eficiente e eficaz no combate à pandemia, nossas vidas nunca mais serão as mesmas. O ser humano adora o toque, ele é sinestésico, ele adora o toque, ele adora abraçar, ele adora falar, ele adora estar em grupos, em shows, em eventos culturais, ele adora isso. Como é que a gente vai viver sem isso? Ou como é que eu vou viver com isso? O que é que eu tenho que fazer para não me contaminar? A gente já tem que estar no outro passo. A Prefeitura de Itabuna, o governo federal, o estadual, já tem que dar um passo à frente para dizer, olha, a partir de hoje nós vamos fazer campanhas aqui. Na televisão, governador do estado, são 180 milhões de reais gastos em publicidade num ano. É dinheiro que não acaba mais para fazer o quê? Propaganda política, que é a minha maior queixa, minha maior crítica a qualquer governo. Gasta dinheiro público para dizer que asfaltou rua. Gasta dinheiro público para dizer que fez um colégio. Mas não gasta dinheiro público com campanhas educativas para dizer às pessoas como se comportar, para não jogar lixo na rua, o que é ser um cidadão, o que são seus direitos e deveres, tudo isso. E nós aceitamos isso passivamente. Eu espero que essa quarentena, que esse novo coronavírus possa ensinar o brasileiro, o itabunense, o baiano a ter vergonha na cara e saber cobrar direito dos seus governantes. Dar um fim ao fisiologismo, ao assistencialismo, certo? Dar um fim para isso. Como é que pode? A gente vai continuar ainda a ver o que a gente vê em Itabuna. E o cidadão usando a máquina pública não pode pagar hora extra de 2 motoristas para o atendimento ao paciente renal para fazer a sua hemodiálise. A pessoa está há 5 meses trabalhando sem hora extra, porque o secretário de administração joga para o da saúde, o da saúde joga para o da administração, e o cara levanta às 4h30 da manhã, trabalha até 11 da noite e não recebe hora extra. Recebe pouco menos de um salário mínimo já descontado do INSS. A gente tem que aprender. Essa lição da Covid-19 vai ter que ensinar o brasileiro, o baiano e o itabunense a aprender a lição. É duro, vamos ter que perder vidas para isso, mas que a gente possa aproveitar e ter uma lição a respeito disso. Você em pauta. Você em pauta. Com Linho Costa.